Fala aí, galerinha, tudo tranquilo? Meu nome é Wellington Dutra, eu sou professor de Física do Estado do Rio de Janeiro. E na aula de hoje vamos entender que a eletricidade é uma forma de energia, um fenômeno que é resultado da existência de cargas elétricas. A teoria da eletricidade e seu inseparável efeito, o magnetismo, é provavelmente a mais precisa e completa de todas as teorias científicas. O conhecimento da eletricidade foi um impulso para a invenção de motores, geradores, telefone, rádio, televisão, raio-x, computadores e sistemas de energia nuclear. A eletricidade é uma necessidade para a civilização moderna. Quem vive hoje sem eletricidade? Quem não fica desesperado quando acaba a luz na sua casa? Correto? Quando a eletricidade acaba. A eletrodinâmica estuda as correntes elétricas, suas causas e seus efeitos. As correntes elétricas desempenham um papel fundamental em nosso cotidiano, pois é através delas, desse fluxo de corrente, que os aparelhos funcionam, sabiam? O aparelho, ele utiliza esse fluxo de corrente para poder funcionar. É dessa energia, desse fluxo, que ocorre o funcionamento de qualquer aparelho eletrônico que tem na sua casa. Mas o que é a corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento ordenado de portadores de carga elétrica, os chamados elétrons, ao longo de um condutor. Esse movimento ele ocorre em uma direção e um sentido bem definido. Os materiais são divididos em dois grandes grupos, quanto se eles permitem ou não a mobilidade dessas cargas elétricas. São chamados eles de condutores e isolantes. Os condutores isolantes eles têm duas divisões. Nenhum material é totalmente condutor ou totalmente isolante. A corrente elétrica ela vai ser determinada por uma diferença de potencial entre os dois pontos desse material. Mas o que é uma diferença de potencial? O que a gente tem? O átomo ele é constituído de prótons, nêutrons e elétrons. São os elétrons que podem se movimentar ao longo desse condutor. Quanto mais elétrons tem nesse condutor, mais fácil ele vai querer expulsar, porque um material neutro é um material que possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Os elétrons que podem se locomover. Então, quando você tem um excesso de elétrons, você tem um excesso de uma carga chamada de carga negativa. O elétron ele possui essa carga. Então, quando você tem um excesso de elétrons, isso é, mais elétrons do que prótons, esse corpo ele tem como carga total uma carga negativa. Quando ele tem falta de elétrons, ele vai ter uma carga positiva. Quando você coloca dois objetos, um com excesso de um lado e um com falta do outro, você gera entre esses dois pontos uma diferença de potencial. Esse é o potencial. Quando você liga entre esses dois pontos um material condutor, esse material vai ser a ponte necessária para que o elétron flua do material que tem um excesso para o material que tem uma falta. Quanto maior essa diferença, maior essa diferença de potencial. E o fio vai permitir isso. Então, um material metal, ele vai permitir essa passagem mais facilmente de um ponto ao outro. Ok? Então, essa é o que chamamos de diferença de potencial. Para mantermos a corrente elétrica pelo tempo que for necessário, devemos manter as diferenças de potencial entre os dois pontos do fio condutor sempre iguais. Então, como que a gente pode fazer isso? O que a gente tem que fazer? Toda vez que o elétron que vai do excesso para a falta chegar na outra extremidade, eu preciso de algum aparelho, algum instrumento que faça essa conversão e coloque o elétron de novo na primeira extremidade, mantendo assim sempre essa mesma diferença de potencial. Esse instrumento que transporta o elétron de um lado para o outro é o chamado gerador elétrico. O gerador elétrico são as nossas pilhas, nossas baterias, são esses instrumentos que mantêm sempre a mesma diferença de potencial entre os dois instrumentos. A diferença de potencial também é chamada de tensão ou voltagem. Então, para você medir essa corrente que passa de um lado para o outro, essa intensidade de carga elétrica, o que você precisa fazer? Você precisa saber qual a quantidade de elétrons que passa na seção transversal do fio. O que é isso? É você pegar o fio e cortar ele e ver ali a quantidade de elétrons que vão passar por aquele ponto em unidade de tempo. Um fluxo é sempre uma quantidade de alguma coisa por tempo. Quando você mede o fluxo de um rio, você vai medir a quantidade de água que passa por aquele rio por dia, por hora, por segundo. Quando você vai medir o fluxo de pessoas que passam por uma estação rodoviária ou de trem, você mede a quantidade de pessoas
por dia, por mês, por ano. A mesma coisa acontece com a intensidade de carga elétrica. Você vai medir a quantidade de elétrons ou das cargas desses elétrons que vão passar por aquele fio em uma unidade de tempo, que no sistema internacional usamos o segundo. O elétron, a carga dele é medida em Coulomb. Então você vai medir a quantidade de carga em Coulomb a cada segundo que passa. Logo, a intensidade da corrente elétrica vai ser medida em Coulomb por segundo. Em homenagem a André-Marie Ampère, a unidade foi substituída por ampere. Então, quando você tem uma corrente elétrica do seu carregador de celular, da sua TV ou da sua pilha, essa corrente elétrica ela vem em ampere. O que significa 1 ampere? Significa que a cada segundo que passa, que você liga aquele carregador de celular, ele vai fornecer para a bateria 1 coulomb por segundo. Então, a cada unidade de tempo, ela vai jogar ali uma quantidade de elétrons de 1 coulomb, que é a carga do total na quantidade de elétrons. A corrente elétrica ela flui em um fio de duas maneiras diferentes. Quando a corrente elétrica ela tem a mesma direção e o mesmo sentido, a gente vai chamar esse tipo de corrente contínua. Então, lá na pilha, no nosso exemplo, sempre vai ser a mesma quantidade de elétrons que passa de um lado para o outro. Mas existe um outro tipo de corrente elétrica que ela fica variando entre o máximo e o mínimo. Essa corrente é chamada de corrente alternada. As hidrelétricas, termoelétricas, todas as usinas que fornecem energia, que a gente pega da tomada, essa energia ela vai vir de forma alternada. O que significa isso? Ela varia entre o máximo e o mínimo. Por isso, quando você usa um carregador de celular, o carregador de celular ele tem que permitir à bateria do seu celular uma corrente alternada. Então, aquele carregador ele é basicamente um conversor entre a corrente alternada e a corrente contínua. São dois tipos de corrente que utilizamos no nosso dia a dia. A corrente elétrica, quando ela percorre o corpo humano, ela interfere nas correntes elétricas internas do nosso corpo. Nosso corpo ele funciona através de pulsos elétricos. E aí, quando você tem uma corrente elétrica externa, você tem aquela sensação de formigamento. Para que isso ocorra, é preciso ter pelo menos 2 pontos diferentes de diferença de potencial no nosso corpo humano. Geralmente, entre esses pontos são o nosso pé, que está em contato com o chão, e o ponto que você encosta lá na tomada, no fio desencapado. Quando você encosta no fio desencapado, você gera uma diferença de potencial entre a sua mão e a ponta do seu pé, permitindo assim a passagem de uma corrente elétrica pelo seu corpo. Não é sempre que você sente esse choque, porque vai depender da resistência do nosso corpo. Um corpo molhado, ele reduz a resistência. Então, você facilmente vai sentir esse choque, diferente do corpo seco. Quando você está tomando banho, você está molhado e você coloca a mão ali no registro do chuveiro, você sente o choque porque um corpo molhado, ele reduz essa resistência. Então, você sente o choque mais fácil. Depende também da pele da pessoa, talvez a pessoa está com um machucado. A pele, ela aumenta essa resistência. Um machucado, ele diminui a resistência e você permite tomar um choque muito mais fácil. Esse ponto também é interessante, você imaginar, você vê os passarinhos pousados nos fios de alta tensão e não tomam choque. Por que isso ocorre? Porque, na verdade, os 2 pezinhos deles estão no mesmo fio. Logo, entre esses 2 pontos do pé dele tem a mesma diferença de potencial do fio. Então, eles não tomam choque. Um passarinho ou qualquer outro bicho poderia tomar choque somente se ele encostasse em 2 fios ao mesmo tempo. Então, mesmo que você consiga pendurar no fio, não faça isso em casa ou na rua, você não tomaria um choque porque no mesmo fio você não tem uma diferença de potencial entre as suas 2 mãos e não tomaria um choque. Mesmo caso acontece quando você tem um sapato de borracha. Você não tem a segundo ponto de diferença de potencial, não permitindo assim tomar um choque. Quando você tem uma corrente elétrica, os elétrons livres eles passam através do condutor. E esses elétrons, eles também colidem no condutor, eles se esfregam. Quando você esfrega a mão, o esfregar gera o calor. Então, a passagem dos elétrons pelo fio também gera calor. Esse efeito é chamado de efeito Joule. É o efeito que proporciona, por exemplo, você tomar um banho quente num chuveiro elétrico. Como que funciona o chuveiro elétrico? O fio ali dentro passa a corrente elétrica, esse fio esquenta, porque os elétrons vão ficar esfregando ali no fio, colidindo nas moléculas do fio, esquenta o fio, como a água está em contato com esse fio, ele esquenta a água e você toma aí o seu banho quentinho num dia de inverno.
esse mesmo princípio do funcionamento, por exemplo, do secador de cabelo para as meninas, da chapinha de cabelo, qualquer aparelho eletrônico que você liga na tomada e ele esquenta, fora o micro-ondas, é claro, que funciona com outro fenômeno, ele vai utilizar esse mesmo princípio, que é o princípio do efeito Joule. Em nosso cotidiano, são várias situações onde o conhecimento de física pode nos ajudar a tomar decisões que, por exemplo, numa situação simples, você consegue economizar dinheiro entre escolher, por exemplo, uma lâmpada fluorescente ou uma lâmpada de LED. Qual seria a melhor escolha? Seria uma lâmpada que eu uso muito ou que eu uso pouco? O custo-benefício da escolha desses dois tipos de lâmpadas são muito importantes porque cada uma vai consumir um tipo de energia diferente. O consumo de energia ele vem do efeito Joule ou da conversão de energia potencial elétrica, energia da eletricidade, em um outro tipo de energia. Todo aparelho ele precisa de uma energia fundamental para converter na sua energia principal. Por exemplo, um aquecedor ele vai usar a energia térmica utilizando a energia elétrica. Então, essa relação de conversão vem da potência dos aparelhos. Essa potência dos aparelhos que vai consumir energia. E essa energia é o que a gente vai pagar para as concessionárias. Então, a energia ela é a relação entre a carga elétrica, que é a potência que ela vai fornecer, e o tempo de uso. Uma lâmpada, devido ao efeito Joule, ela converte essa energia potencial elétrica em calor. E essa relação no tempo que vai ser o que a gente vai pagar para a concessionária. Uma alta potência consome muita energia. Os aparelhos que têm alta potência consomem muita energia porque a potência vai vir dessa relação. E a energia vai ser relacionada com a potência e o tempo de uso. A energia das concessionárias não é em Joule, como a energia no sistema internacional. Ela é medida em quilowatt-hora. Seria a potência em watts, 1 quilo são 1000 watts, então são 1000 watts a cada hora que funciona, e esse quilowatt-hora que vai vir lá na sua conta de luz para você pagar como energia. Então, cada concessionária, cada local vai ter um preço específico para aquela unidade de quilowatt-hora e, a partir do momento que o aparelho está funcionando, ele vai estar consumindo essa energia e o todo disso é o que você paga mensalmente na sua conta de luz. Então, aparelhos consomem energia e essa energia, no usual, é dado em quilowatt-hora. O uso da eletricidade trouxe segurança e possibilidades para a nossa sociedade atualmente. É uma forma de energia indispensável para todos nós. E sua utilização possibilita cada vez mais o avanço de nossa tecnologia. Devemos também buscar soluções que possibilitam esse consumo exagerado da tecnologia, para que ela não prejudique o nosso meio ambiente, tornar o consumo uma coisa mais sustentável. Deixe seu comentário, sua dúvida. Não deixe de conferir na próxima aula em que vamos abordar o magnetismo juntamente com a eletricidade, o que chamamos de eletromagnetismo, onde o estudo desse eletromagnetismo trouxe mais avanços, os trem-bala, que são trens que utilizam o magnetismo para o seu avanço. Então, não deixe de conferir isso aí. Um abraço e até a próxima aula.